E aí galera, tá chegando o grande dia, hein? A prova da Unirio é no domingo. Eu tenho certeza que para aqueles que se dedicaram, o sucesso é certo. Bem, vou trazer mais uma dica para vocês que, se Deus quiser, ajudará no dia da prova. Vou falar um pouco de distúrbios ácidos básicos. Os distúrbios ácidos básicos são aqueles distúrbios que alteram o pH sanguíneo. pH, que é o potencial hidrogênio iônico, ele varia de 7,35 a 7,45. Acidose seria um quadro em que o pH sanguíneo fica menor do que 7,35 e a alcalose maior do que 7,45. Tanto a acidose como a alcalose podem ter como etiologia distúrbios respiratórios ou metabólicos renais. Bem, a acidose respiratória é uma condição que acontece devido à retenção de CO2. O CO2 é um gás que interage com a água e forma ácido carbônico, portanto, quanto mais CO2 nós retermos, maior será a alteração do pH sanguíneo. Então, quando a PCO2 é maior do que 45, o paciente tende a desenvolver um quadro de acidose respiratória. Isso é extremamente comum nos distúrbios respiratórios que comprometem a troca gasosa, sejam de origem pulmonar, neuromuscular, como as falências musculares que comprometem o diafragma, ou então devido à lesão neurológica que provoca a depressão respiratória central. Bem, a alcalose respiratória ela acontece pelo mecanismo oposto, ou seja, o paciente troca mais, ele hiperventila e elimina mais CO2. Portanto, um nível de CO2 menor do que 35 alcaliniza o nosso sangue e tende a provocar um quadro de alcalose respiratória. Isso é extremamente comum nos pacientes em ventilação mecânica devido à hiperventilação. Então é necessário corrigir a frequência respiratória, reduzir a frequência respiratória desse paciente para que ele tenha uma retenção de CO2 e não desenvolva alcalose respiratória. Já o distúrbio metabólico, ele pode acontecer por conta de falência renal. Na insuficiência renal, a gente tende a reter ácidos, consequentemente o pH sanguíneo diminui, a gente tem acidose metabólica devido à insuficiência renal. Nós temos acidose metabólica por conta de anaerobiose, quando se tem uma produção aumentada de ácido lático, seria a acidose lática, muito comum nos quadros de choque, de parada cardiorrespiratória. Nós temos o distúrbio metabólico que acontece no diabetes do tipo 1, que é a CAD, cetoacidose diabética, também é um quadro associado à acidose metabólica. Existe um tipo de acidose metabólica por alteração eletrolítica aniônica, chamada acidose hiperclorêmica, pelo excesso de cloro. Também pode estar associada ao excesso de potássio, hipercalemia. Uma outra condição que pode levar à acidose é a perda de bases. Isso é comum devido a aumento de eliminação de bicarbonato pelo trato gastrointestinal em quadros de diarreia ou então em pacientes que têm fístulas enterocutâneas, que seriam as jejunostomias e ileostomias em que ele perde bicarbonato em fezes extremamente alcalinas. Bom, já o quadro de alcalose metabólica é uma condição que é causada pela retenção de bicarbonato ou administração excessiva de bicarbonato, que vai causar uma alcalemia, uma alcalose. Portanto, o nível de bicarbonato desse paciente vai aumentar. Também é comum em quadros de vômitos, aspiração gástrica, em que a gente perde ácido clorídrico do estômago e, consequentemente, pode desenvolver um quadro de alcalose. A outra condição associada à alcalose é o uso de diuréticos de alça. Aumenta-se a excreção renal de hidrogênio e o pH sanguíneo tende a aumentar, o sangue fica alcalino e o paciente tem uma alcalose metabólica. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Boa sorte para vocês na prova de domingo. Desejo que todos alcancem o sucesso. Um grande abraço. Até mais.